Minha primeira palavra de gratidão ao pastor Luiz, à sua amada família, aos pastores e obreiros desta linda igreja, Ministério Fé e Família. Quero parabenizar esse ministério por 9 anos e a minha oração é que vocês avancem cada dia, cada ano, rumo à maturidade cristã, ao crescimento espiritual, colhendo os frutos desse trabalho. Hoje eu quero partilhar com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 1. Peço que você abra comigo nesse belíssimo texto das Escrituras. Apocalipse, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do versículo 5, começando na parte B do verso, até o versículo 18. Esse texto diz assim, Apocalipse capítulo 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João, no final do 1º século, escreveu essas palavras, a igreja estava vivendo os seus dias mais difíceis, mais dolorosos. Os crentes estavam sendo queimados vivos, os crentes estavam sendo crucificados, os crentes estavam sendo jogados às feras. Havia um banho de sangue, uma perseguição truculenta. Na verdade, o 1º século do cristianismo foi marcado por muita dor. Isso porque a maioria dos imperadores romanos, naquele tempo, eram homens maus e violentos. Poderíamos fazer uma brevíssima retrospectiva para entender isso. Poderíamos começar com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi no governo dele que Jesus nasceu em Belém da Judéia, como nosso glorioso Redentor. César Augusto foi sucedido por Tibério César, que governou de 14 a 37 da era cristã. Foi no governo dele que Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado, sepultado, mas ressurgiu dentre os mortos, voltou aos céus, derramou o Espírito Santo sobre a igreja e está à destra da majestade. Tibério César foi sucedido por um dos homens mais cruéis da história, Calígula, que governou de 37 a 41, um homem perverso, um homem sanguinário. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54. Foi no governo do imperador Cláudio que houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, oportunizando ao apóstolo Paulo
a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para socorrer os pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, talvez o mais perverso de todos os imperadores. Foi no governo dele que Roma foi criminosamente incendiada. Foi no governo dele que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram martirizados. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79. E foi no governo de Vespasiano que se inaugurou em Roma, no ano 70, o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte. Que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Nesse mesmo ano 70, no governo de Vespasiano, Tito Flávio cerca Jerusalém, e invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e incendeia o templo de Jerusalém, e dispersa os judeus pelo mundo, na mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, o mesmo general que destruiu Jerusalém, agora é imperador romano, e ele governa de 79 a 81. Mas Tito Flávio é sucedido por Domiciano. Domiciano governa de 81 a 96, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Tão mau ele era, que foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. E foi esse imperador Domiciano que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para aquela colônia penal, para aquela ilha vulcânica do mar Egeu, para a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, a última voz apostólica daquele século, e certamente a intenção de Domiciano era calar a voz do último apóstolo de Jesus, e numa linguagem bem brasileira, jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Todas as portas para João estavam fechadas na terra, porém, quem comanda a história não são os poderosos deste século. Quem comanda a história não são os homens. Quem comanda a história é Deus. E é por isso que quando as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Quem tem as rédeas da história nas mãos é o poderoso Deus a quem estamos servindo nesta noite. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele via 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas quem é este que João vê no meio da igreja? Este é tudo no tempo e na eternidade. Este é tudo na igreja e no mundo. Este é tudo na terra e no céu. Este é tudo no Antigo e no Novo Testamento. Este é a semente da mulher. Este é o descendente de Abraão. Este é o Cordeiro da Páscoa. Este é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Este é o maná que caiu do céu e a água que brotou da rocha. Este é simbolizado pelo tabernáculo. Este é simbolizado pela arca da aliança. Este é simbolizado pelo templo. Este é simbolizado pelo sábado. Este é simbolizado pelas festas. Este é simbolizado pelos sacrifícios. Este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é o sol da justiça. Este é a brilhante estrela da manhã. Este é o verbo que se fez carne.
Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Eu quero, à luz desse texto, trazer 3 lições para nós nesta noite. Primeiramente, nós veremos as glórias da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, nós veremos as glórias da obra de Jesus por nós. E em terceiro lugar, nós veremos quais são as implicações destas 2 verdades anteriores: quem é Jesus e o que ele fez. Então vamos ao primeiro ponto, as glórias benditas do nosso glorioso Redentor. E eu remeto aos irmãos em primeiro lugar ao verso de número 13. Está escrito: e vi no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E a primeira verdade que eu destaco, que ele é onipresente. Por quê? Porque ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo no templo da Igreja Ministério e Família de Goiânia. Ele está aqui nesta noite. Ele está entre nós. E é porque ele está entre nós que nós estamos aqui. Porque se ele não estivesse aqui, esse encontro, por mais belo, não passaria de um mero encontro religioso. Ele está presente. E ele está presente para nos sondar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos disciplinar, para nos consolar, para fazer-nos promessas. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se nós pudéssemos voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade nós demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu tenho que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse o seguinte: não há 1 centímetro desse universo onde Jesus, o nosso glorioso Redentor, não possa dizer: eu criei isso aqui, eu estou aqui, eu sou dono disso aqui. Este é o Jesus que esta igreja adora, é o Jesus que está em toda parte, porque ele é onipresente. A segunda verdade está aí no versículo 14, notem comigo: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. O que é que essa imagem representa? Representa que ele é eterno, ou seja, ele pré-existe ao tempo, ele pré-existe à criação, ele pré-existe ao princípio, ele existe eternamente como Deus, antes que o mundo fosse criado. Ele não precisou criar para ser Deus, ele já era plenamente Deus. Ele não precisou criar o homem para ter relacionamento, porque já era plenamente completo e feliz na relação intratrinitariana antes que houvesse o mundo. Ele habita antes do tempo, fora do tempo, além do tempo, porque é transcendente. Ele habita dentro do tempo, porque ele é imanente. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Este é o Jesus que estamos adorando nesta noite. Terceiro lugar, veja comigo o verso 14 ainda, quando diz que os olhos são como chama de fogo. E o que é que essa figura representa? Significa que ele é onisciente. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele a todos sonda. Ele conhece o que já foi revelado, ele conhece ainda o que está oculto, ele conhece o que a ciência já descobriu, ele conhece o que a ciência está por descobrir, e ele conhece o que a ciência talvez jamais descobrirá. Não há nada que escape ao seu conhecimento. Ele é o detentor de todo o saber. É por esta causa que, na medida que ele caminha entre as igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas: eu conheço,
eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece as suas mazelas, Ele conhece todas as suas frustrações, Ele conhece você por dentro, Ele conhece você por fora, e apesar disso, Ele ama você. E ama você com amor eterno. Entendamos isso. Quando nós afirmamos assim, eu amo você para alguém, nós falamos isso porque nós não conhecemos exatamente tudo o que essa pessoa é. Se as pessoas pudessem ler até nossos pensamentos, talvez fugiriam de nós escandalizadas. Mas Jesus conhece todos os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas palavras antes que elas cheguem à nossa boca. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. E apesar de nos conhecer assim, Ele nos ama com amor eterno. Este é o Jesus que nós estamos adorando nesta noite. Mas ainda, veja você, versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado na fornalha. O que significa isso? Significa que Ele é onipotente. Em outras palavras, ninguém pode derrotá-lo. Ninguém pode vencê-lo. Ninguém pode destroná-lo. Ninguém pode deslustrar a sua glória. Ele não sabe o que é derrota. Ele não conhece o fracasso. Ele é o todo-poderoso Deus. Não há páreo para Ele. Ninguém pode intimidá-lo. Ninguém pode acuá-lo. Ninguém pode triunfar sobre Ele. Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é aquele que coloca debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele é aquele que vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. De vez em quando, algumas pessoas do topo da sua tola arrogância tentam desafiar Jesus ou humilhá-lo. Por exemplo, mais recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro blasfemo, ruidoso, com o título Deus, um delírio. E alguns críticos assodados afirmaram, agora desbancou a Bíblia. Agora ninguém vai acreditar mais nesse livro de capa preta. Agora Jesus perdeu a autoridade. E eu pergunto a vocês, onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais. E a Bíblia continua sendo traduzida e impressa aos milhões e distribuída para o mundo inteiro, e Jesus continua no trono. O Carnaval brasileiro de 2025, acho que alguns de vocês notaram isso, em grande parte do Brasil as escolas de samba fizeram apologia ao diabo. Numa tentativa de humilhar Jesus ou de escarnecer de Jesus. Há alguns anos lá em São Paulo, no carnaval, encenaram o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora. Pensando com isso que estariam humilhando Jesus. E sabe qual é a cena que eu vejo quando contemplo uma cena dessa? É o Salmo 2. É Jesus lá de cima olhando a tolice humana e rindo. E rindo. Sabe por quê? É Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida. É Ele, Jesus, quem exalta e quem humilha. É Ele, Jesus, quem põe no trono e quem tira do trono. É Ele, Jesus, que é o soberano Senhor da história e das nações.
É Ele, Jesus, quem tem o controle de todas as coisas e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Este é Jesus. Mas ainda, notem comigo, por gentileza, que o verso 15 ainda diz: a voz é como voz de muitas águas. E o que significa isso? Significa que a sua palavra é poderosa e irresistível. Na linguagem do Salmo, que retrata isso, o Salmo 29, a sua palavra é poderosa, ela faz tremer o deserto, ela despede chamas de fogo, ela despedaça os cedros do Líbano, ela faz dar cria as corças. Pelo poder da sua palavra, Ele chamou à existência as coisas que não existiam, e sem matéria pré-existente, Ele criou o universo. A sua voz é tão poderosa que Ele dá uma ordem, o sol para. Ele dá uma ordem, as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem, o mar se acalma. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, a enfermidade tem que encerrar o seu ciclo. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. E essa voz poderosa está ecoando aqui nesta noite, porque é a voz que emana da sua palavra. Ela é irresistível. Mas notem mais, por favor, versículo 16. Está escrito que saía da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. E o que significa isso? Significa que Jesus é o vencedor. E que nas batalhas da história, ninguém pode derrotá-lo. Quando você vai para as Escrituras, alguns estudiosos imaginam que na cena do chamado Armagedon, que é uma região da Galileia, onde você é à vista do Monte do Precipício em Nazaré, que é a região mais bonita do ponto de vista da geografia ou da agricultura de Israel, que lá vai ter poderosas nações, com tanques de guerra, com armas pesadas, numa grande conflagração mundial. Mas quando você vai examinar mais detidamente, a única arma que vai ser acionada é a espada que sai da boca de Jesus, porque a Bíblia diz que vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Não precisará ele da ajuda das armas humanas, por mais potentes que elas sejam. Ele, na manifestação da sua vinda, vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e ele vai julgar as nações, ele vai julgar os próprios anjos, e ele vai colocar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, e todos aqueles que resistiram à sua graça, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o vencedor. E nós estamos nele. E é por isso que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vejam vocês, por gentileza, que está escrito no verso 16, que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ele é o Cristo glorioso. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo angustiado até a morte, chorando, sangrando no Getsêmani. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é aquele Cristo que caminha exangue pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é mais aquele Cristo que está pregado naquele leito vertical da morte, suspensa entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso. Seu cabelo é branco como a neve, seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como bronze polido, as suas mãos sustentam a igreja, a sua voz é como voz de muitas águas, e o seu rosto brilha como o sol na sua força. Este é o Cristo glorioso que está aqui nesta noite, entre nós, a quem adoramos. Mas notem, que o verso 17 diz que quando João o vê, ele diz: quando eu vi, eu caí a seus pés como morto. E aqui merece uma reflexão, porque ninguém pode ver o Cristo glorioso sem ser profundamente impactado. Impossível. João era o mais próximo discípulo de Jesus.
Quando o Senhor se revela a Jó, despejando sobre a sua grandeza, ele diz: ah, Senhor, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Quando o profeta Isaías tem uma contemplação da sua glória, diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Saulo de Tarso tem uma visão da sua glória, ele caiu ao chão, cego, diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando João vê na ilha de Pátimo, ele cai aos seus pés como morto. É o Cristo glorioso, e nós não poderíamos suportar a sua glória na nossa natureza terrena e pecaminosa. Mas ele é o Cristo da nossa restauração, porque diz a Bíblia que pôs a mão direita sobre João e disse assim: ô João, fica com medo não, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estive lá no começo, eu vou estar lá no fim, e eu estou com você em todo o processo. Ô João, não fica com medo não, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos adorando o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele diz: não fica com medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o domínio. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda até no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo, e é este Cristo glorioso e vencedor que nós estamos adorando nesta noite. Ele é. Bom, dito isto, vamos ao segundo ponto da mensagem. Vamos ver agora a glória não da sua pessoa, mas a glória da sua obra. Sua obra por nós. E vamos começar com o versículo 5, a parte B, quando está escrito: aquele que nos ama. E a primeira verdade que eu quero destacar é esta: Jesus ama você. Eu vou repetir porque essa frase não é comum. Jesus ama você. Eu não conheço nada mais eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade do que esta verdade: Jesus ama você. Os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século XVII costumavam perguntar: achas pouco os seres amados por Deus? Quer mais? Mas Ele ama você com amor eterno. Sabe o que significa isso? Não tinha céu, não tinha terra, não tinha mar, não tinha estrelas, não tinha galáxias, não tinha mundos estelares, não tinha anjos, mas você já estava no coração de Deus. Portanto, o amor dele por você é um amor incondicional. Em outras palavras, não há nada que você possa fazer para ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Agora preste atenção: a causa do amor dele por você não está em você, não está em mim. Ele não passou a nos amar porque nós o amamos, não. Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós. Ele não ama você por causa dos seus méritos, Ele ama você apesar dos seus deméritos. Ele não ama você por causa das suas virtudes, Ele ama você apesar dos seus pecados. Ele amou você quando você e eu éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós é um amor imerecido, e mais, é um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, nunca duvide do amor de Jesus por você, porque Ele não escreveu em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda verdade está aí no versículo 5 ainda, quando diz assim: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados.
A segunda verdade é que não só Ele ama você, Ele morreu por você. Ele morreu por você. Paulo diz, dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez por um justo até que alguém anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele não morreu por você porque ele foi uma vítima indefesa da máquina poderosa do Império Romano. Ele não morreu por você porque ele caiu nas malhas das tramas e conspirações do sinédrio judaico. Ele não morreu por você porque Judas o traiu por ganância, ou porque Pedro negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência política. Não. Ele não morreu como um mártir. Ele não foi para aquela cruz esperneando. Aliás, ele diz, ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. A Escritura diz que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Mas com que propósito ele morreu? O texto responde, para nos libertar dos nossos pecados. Então significa que o pecado escraviza. Aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E eu quero lhe dizer nesta noite que nenhuma psicologia de autoajuda resolve o problema do seu pecado. Nenhuma terapia psicológica, nenhuma sessão de aconselhamento ou de psicologia de autoajuda resolve o problema da sua culpa. Mas Jesus morreu para que pelo seu sangue a escravidão do pecado chegue ao fim. E Ele quebra as cadeias, Ele rompe os grilhões, Ele faz de você alguém verdadeiramente livre. Talvez você está aqui hoje, ou talvez você está nos acompanhando pelas mídias sociais, e você está prisioneiro de um pecado, prisioneiro de um vício, prisioneiro de um hábito, prisioneiro do pecado, prisioneiro das suas mazelas, mas Jesus está aqui nesta noite, para livrar você, para libertar você, para tornar você verdadeiramente livre, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa quão longe você foi, não importa quão profundamente você caiu, não importa quão você esteja acorrentado pelas correntes grossas do pecado, hoje Jesus está aqui para salvar você, para libertar você, para tornar você verdadeiramente livre. Mas uma terceira coisa, veja comigo o verso 6, primeiro Ele amou você, segundo Ele morreu por você, terceiro Ele exaltou você. Porque o texto diz, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Bom, é sabido de todos vocês, que lá no Antigo Testamento, nenhum rei podia ser sacerdote, e nenhum sacerdote podia ser rei, exceto Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. O rei Uzias, do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, usurpou o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso, e Deus o sentenciou com lepra até a morte. Mas Jesus veio e ocupou o tríplice ofício: profeta, sacerdote e rei. E agora você que crê em Jesus é constituído por Jesus sacerdote e rei. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E agora você não precisa de que alguém represente você diante de Deus. Você não precisa de um guru espiritual.
Agora você tem livre acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso mediador. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Você tem liberdade de entrar na sala do trono, porque você é sacerdote, você é rei, você foi elevado à posição mais gloriosa, você já está sentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele exaltou você. Mas em quarto lugar, primeiro Ele amou você, segundo Ele morreu por você, terceiro Ele exaltou você, quarto, Ele voltará para você. Veja o verso 7 comigo. O verso 7 nos informa que: eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram. Está aqui, meus irmãos, a segunda vinda de Cristo como a acrópole da nossa esperança, como o pináculo da nossa fé, como o ponto mais alto da nossa redenção, como a consumação da nossa redenção. Jesus voltará, Jesus voltará. Às vezes a gente olha para esse mundo tão confuso, tão complicado, tão difícil, tão doloroso, e às vezes somos tentados a pensar que a história está sem rumo, como um caminhão sem freio ladeira abaixo. Ou às vezes somos tentados a pensar que a história está dando volta, como os gregos pensavam. Não, a história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação, e a vitória está determinada. A vitória é de Cristo e da sua igreja. Ele voltará em majestade e glória. Ele vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai estabelecer o seu reino de glória, e Ele vai reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Nós estamos como que na ponta dos pés, aguardando e apressando o dia da volta do Senhor Jesus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Os sinais são eloquentes, o engano religioso está aí, as guerras e os rumores de guerras estão aí, os terremotos estão aí, as pestilências estão aí, o esfriamento do amor está aí, a multiplicação da iniquidade está aí, a perseguição religiosa está aí, a apostasia está aí, tudo está sendo preparado, e Jesus breve voltará, e nós precisamos estar prontos para aquele grande dia da volta do nosso glorioso Redentor. Como Ele voltará? Como Ele voltará? Em primeiro lugar, Ele voltará pessoalmente. Ele não vai mandar um emissário. O mesmo que subiu é o que vai descer. Segundo, Ele voltará visivelmente, todo o olho verá. Vai ser o fato mais público da história. Nenhuma montanha tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhuma caverna tão escura poderá esconder alguém da manifestação visível da volta do Senhor Jesus. Terceiro, Ele voltará audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus. Se vai ser o fato mais público da história, há de ser também o fato mais sonoro da história. Quarto, Ele voltará, diz a Escritura, repentinamente. Vai ser como um relâmpago, risca os céus do oriente e do ocidente. Vai ser como abrir e fechar de olhos, num ato de tempo. Ele volta. Portanto, ou você tem azeite na sua lamparina, ou não vai dar para preparar de última hora. E Ele nos alertou: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Se vai ser de tarde, se vai ser de noite, ou se vai ser de manhã o cantar do galo. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará de tarde, que Jesus voltará de manhã, que Jesus voltará de noite. É claro que ele está falando de fuso horário. Você volta de manhã no Brasil e volta de noite no Japão. Você volta de manhã no Brasil e volta de tarde na Europa. Então Jesus voltará de manhã, Jesus voltará de tarde, Jesus voltará de noite. É preciso estar preparado para quando Ele voltar. Como Jesus voltará? Ele voltará inesperadamente, vai ser como um ladrão que não manda um WhatsApp para você dizendo: prepara um pão de queijo, uma pamonha, porque eu estou chegando na sua casa. Jesus ilustrou isso no sermão profético, dizendo: vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento, até que chegou o dilúvio e pegou a todos de surpresa. E eu fico pensando, pastor Luiz, o que Jesus quis dizer com isso? Comprar, vender, casar, em dar-se em casamento? Por
Porque eu pergunto a vocês, tem algum pecado nisso? Comprar, vender, casar e dar sem casamento? Então o que Jesus quis destacar? O que ele quis destacar é que quando ele voltar, o mundo vai estar funcionando, a roda vai estar girando, o comércio vai estar aberto, as indústrias vão estar funcionando, as escolas vão estar funcionando, os jovens vão estar marcando casamento, outros vão estar marcando descasamento, as pessoas estão aí, no mesmo movimento do dia a dia, a azáfama, a correria, os carros, os aviões, e é nessa movimentação do mundo é que ele volta. Agora preste atenção, Jesus pegará de surpresa não os filhos da luz, porque os filhos da luz estão aguardando, apressando o dia da volta de Jesus, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como perguntaram para João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia, porque todo dia eu estou esperando, todo dia eu estou aguardando, todo dia eu estou dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele amou você, Ele morreu por você, Ele exaltou você, Ele voltará para você. Essa é a gloriosa obra do nosso Redentor. Vamos agora então ao último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades anteriores? Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida, porque ele diz: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Convenhamos, irmãos, tem muita gente hoje com medo da vida, tem muita gente hoje que tem medo de viver, tem muita gente hoje se embriagando nas esquinas de Goiânia porque não suporta a vida. Tem muita gente hoje jogando droga nas veias porque não aguenta a vida. Tem muita gente hoje flertando com a morte, pulando no abismo do suicídio porque não aguenta a vida. Mas quando alguém tem um encontro com Jesus, a vida sorri para ele, porque Jesus é a própria vida. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele oferece para você a própria vida eterna. Quando você tem um encontro com Jesus, você pode dizer logo de manhã: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Não importa se é dia de festa ou dia de luto, não importa se é dia de sol ou dia de chuva, não importa se é dia de calmaria ou dia de tempestade, não importa se é dia de ganho ou se é dia de perda, você com Jesus celebra a vida, porque a vida é um dom de Deus, é um presente de Deus, e Ele trouxe para você vida, e vida em abundância. Segundo lugar, então você não precisa ter medo da morte, pois Jesus disse: eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, e Jesus é o rei dos reis. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, e ele ressurgiu, inaugurando a imortalidade, e ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele não morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Agora o túmulo não é o nosso último endereço, agora a morte não tem a última palavra. Agora, para o crente, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você não precisa ter medo da morte. A morte morreu na morte de Cristo, e Ele ressuscitou. A morte nunca mais vai ressuscitar, mas Jesus ressuscitou. Terceira implicação: então você não precisa ter medo do desconhecido. E eu preciso de esclarecer um ponto aqui. Permita-me uma pergunta pessoal, e não tenham constrangimento de se manifestarem. Quem nesse auditório tem a convicção de que já nasceu de novo,
já foi regenerado pelo Espírito Santo, já foi selado com o Espírito Santo a promessa, já foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo, já tem seu nome escrito no livro da vida, e é cidadão do céu. Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Graças a Deus. Agora, isso não tira de nós a nossa humanidade e limitação. Por exemplo, eu não sei o que vai me acontecer daqui a 10 minutos, nem você. Sabemos que vamos para o céu é a nossa casa, é a nossa pátria, é o nosso lar, mas não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Então deixa eu esclarecer. Quando João foi levado para aquela ilha vulcânica do Mar Egeu, aquela colônia penal, a igreja estava vivendo dias muito sombrios. Os crentes estavam morrendo, martirizados. João já estava com quase 100 anos de idade. Seus pares já estavam mortos. E todos pelo viés do martírio. Parecia o fim. Ninguém podia olhar para aquele cenário e dizer, não vai melhorar. Os imperadores tinham todo o comando, todo o poder nas mãos. E eles massacravam os crentes. Mas quando tudo parecia perdido, diz a Bíblia que João escuta uma voz lá de cima e diz, sobe para aqui. E quando ele sobe, ele vê um trono. E ele vê alguém assentado no trono. E ele não ousa descrever quem está sentado no trono, senão comparar com pedras preciosas. E ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro, de todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E uma voz ecoa então, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, sequer de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E João chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno, até que um ancião se volta e diz, não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E então o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores, pega o livro e desata os seus selos, e as trombetas tocam, e o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, as taças da ira de Deus são derramadas, o quarteto do mal entra em colapso, e a próxima cena que você vê, é Jesus o rei dos reis, o senhor dos senhores, vindo com grande majestade e glória, para sentar no trono, e julgar as nações, e reinar com a sua igreja, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. O desconhecido para nós está nas mãos de Jesus. Eu não enxergo na curva, eu não enxergo no escuro, mas Jesus enxerga na curva e no escuro. Não importa o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 1 semana, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, daqui a 1 década, daqui a 1 século, Jesus vai estar com você e comigo em todas as fases da nossa vida. Finalmente, eu não preciso ter medo da vida, eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ter medo do desconhecido. Em último lugar, eu não preciso ter medo da eternidade, pois ele disse, eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Jesus estará lá, e lá nós estaremos com ele, com um corpo de glória, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da sua glória. Não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter luto, e nós estaremos para sempre com ele, reinando com ele, contemplando a face dele, usufruindo da presença dele, conhecendo a ele, desfrutando da glória dele, sem pesar, sem tristeza, sem pecado, sem mácula, desfrutando daquilo que ele foi preparar para nós, e nós viveremos, e nós celebraremos,
e nós desfrutaremos, e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Quando esta igreja celebra o seu 9º aniversário, é preciso recordar que ela está edificada sobre Jesus. Jesus é o dono da igreja, é o edificador da igreja, é o protetor da igreja, é a recompensa da igreja, é o deleite da igreja, é a mensagem da igreja, e que esta igreja continue vivendo esta verdade e anunciando esta verdade até que Jesus volte. Que Ele nos abençoe. Amém. Que é isso? O que nós vamos fazer?